Graças a Deus, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, Deus abençoe a todos vocês de maneira extraordinária. Bom dia, é boa tarde já, né? Boa tarde, já. Glória a Deus. Que bênção falar com todos vocês. Madrugada nós fizemos a oração, mas nós não conseguimos fazer gravado, como eu tenho falado aos irmãos a respeito do que nós estamos vivendo aqui na internet, né, meus irmãos? Eu não vou falar mais sobre esse assunto porque os irmãos já sabem muito bem o que está acontecendo aqui. Mas hoje eu quero falar algo muito importante da parte de Deus a todos vocês. Vocês sabem, meus irmãos, que Deus ainda tem escolhido os seus na terra dos homens. Eu sou um escolhido de Deus, você que me vê também é um escolhido de Deus. Porém, há aqueles em que o Senhor escolheu para um grande propósito, né, meus irmãos? É por isso que nós temos visto pessoas, alguns, né, que o Senhor leva a um lugar mais alto, a uma honra mais alta para suportar um peso maior. Glória a Deus. E é interessante, né, que essa semana que passou, Deus estava falando comigo para levantar homens e mulheres intercessores para orar por nós. E já tem umas 2 semanas que o Senhor tem falado isso no meu coração. E até então não estava entendendo muito, mas agora estou entendendo perfeitamente. Estou entendendo perfeitamente o porquê Deus está levantando homens e mulheres para orarmos. Eu lembro, meus irmãos, como se fosse hoje, por muitas vezes, Davi Miranda em cima do altar, perdão, meus irmãos, ele pedia à igreja para orar por ele. E quem ouvia ele falar isso achava que ele não era, né? Por que pedir para orar por ele? Mas nós que precisamos de ajuda. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros. E o que eu vou relatar aos irmãos, o que Deus me mostrou, tem uns 2 dias que Deus me deu uma visão muito forte. Deus me deu, na verdade, Deus me deu 2 visões. E eu preciso relatar isso com vocês que estão nos ouvindo agora. A primeira visão, meus irmãos, que eu tive foi novamente uma descida ao inferno que o Senhor me levou. E falo isso não com glória para o homem. Sei, meus irmãos, que muitas pessoas não acreditam. Sei que muitas pessoas também duvidam desse mistério de Deus, mas eu estou dizendo àqueles que creem, aqueles que sabem que isso é importante, né? E Deus me levou ao inferno novamente, eu pude ver uma visão muito profunda e eu vou relatar a vocês. Mas antes de eu relatar essas 2 visões, eu não quero ser extensivo, porque também estou de saída de novo agora. Eu quero ler no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e o versículo 12, que diz assim, a palavra de Deus. Apocalipse 20, 12 diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém, meus irmãos? Para a meditação dos irmãos, porque o céu é grandioso e o inferno é um lugar de tormento. Eu quero alertar os escolhidos nesta noite, nesta tarde, né, meus irmãos? Quem sabe você está nos vendo aí à noite, no seu país, ou algum lugar, não sei. Deus me mostrava, meus irmãos, Deus me levou novamente ao inferno, e Deus me levou a exatamente um lugar que eu já tinha ido algumas vezes. É uma sala onde está, meus irmãos, o principado, o Satanás, o Lúcifer, lá no inferno.
De forma, meus irmãos, que eu via Satanás, e na frente dele tinha umas 6 ou 7 demônios, que a visão foi muito rápida. E eu pude olhar, eu vi alguns demônios ouvindo ele falar. E quando aqueles demônios em silêncio ouvindo Satanás lá, eu tive a visão que me surpreendeu. Confesso aos irmãos que eu não vejo glória nessa visão nenhuma, mas eu fico pensando, por que será que Deus me permitiu ver isso? É claro que é por um propósito. Também, né, entendo agora, depois que eu recebi a visão, entendo que a visão não era para me engrandecer, é para me entender que Deus não escolheu só a mim, meus irmãos. Deus escolheu você. Deus escolheu a muitos que têm sido tão pouco nessa nação, principalmente nessa nação terrível, pecaminosa, em que estão rejeitando a Deus e não conseguem entender a dimensão do inferno e a grandeza de Deus. E quando Satanás conversava com aqueles demônios que estavam na frente, ele virou para o lado. E quando ele virou para o lado, meus irmãos, eu via como se o meu nome escrito em uma parede escura. E meu nome estava escrito. E ele levantava o braço e ele mostrava o meu nome para os demônios que estavam na frente dele. E em cima do meu nome ele fazia um risco, um X. E eu entendi pela visão, e eu ouvi também a sua voz, quando ele dizia assim: vamos acabar com a vida desse homem. Ele não pode continuar mais na terra. E aí, meus irmãos, com um relâmpago, alguém me pegou e eu voltei para dentro da minha casa. E quando eu voltei na visão, eu fiquei pensando sobre isso. E aí Deus veio falando comigo, meus irmãos. Não é glória nenhuma os nossos nomes ser comentado no inferno, mas isso é para nós entendermos a responsabilidade que Deus tem nos dado. E logo depois, meus irmãos, que como um relâmpago, algo me pegou, me tirou daquele lugar, eu apareci num lugar tão calmo, tranquilo. Eu entendo comigo que era o reino de Deus. Um lugar tão sereno, tranquilo, e de repente alguém que eu não conseguia ver o rosto chegava para perto de mim, porque do ombro aqui eu não conseguia ver a luz. Há uma luz que brilhava, eu não via. Então eu pude ver dos ombros para baixo. Eu lembro que ele fez com as duas mãos. Ele abriu as duas mãos e eu pude ver os furos. E uma voz saiu e falou para mim assim: faça minha obra. E a visão desapareceu. Então, meus irmãos, eu quero chamar sua atenção, dizer a vocês que, independente das lutas, das adversidades, o céu é grandioso, meus irmãos. O céu é grandioso demais. Eu sei que Deus escolheu também vocês que estão me ouvindo. Às vezes nós falamos assim, mas Senhor, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem ouvir, desprezam o que é verdade e amam o que é mentira. E talvez, quem sabe, alguém que está me ouvindo agora, que você parou o seu ministério porque você não consegue mais ver mudança na vida das pessoas. Você está decepcionado, você está decepcionada. No meu lar, bem cedinho, Deus falava comigo: meu servo, mostra a minha igreja sobre o meu reino. Pregue, meu servo, sobre o meu céu. Pregue sobre o meu reino. Irmãos, o inferno é real. E o sofrimento será muito forte para aquelas almas que forem para lá. Se Satanás pudesse, meus irmãos, ele se arrependeria e pediu perdão a Deus. Se os demônios pudessem, eles fariam isso, mas eles não podem. Assim como os demônios foram julgados,
Há muitas almas que já foram julgadas e não têm mais oportunidade de sair de lá. E você que está me ouvindo, você ainda está vivo. Se você fizer a melhor escolha da sua vida, você vai entrar no reino de Deus. Mas se você não fizer a escolha certa, você pode sofrer por toda a eternidade. Em lugar de tormento. Irmãos, e quando eu estive nessa sala, por umas 5 ou 6 vezes, Deus me levou a essa sala. E toda vez que eu ia nessa sala, eu via Lúcifer. Eu não sei se eu posso dizer Lúcifer, mas porque Lúcifer significa anjo de luz. Ele é da escuridão agora. Satanás, irmãos, ele não pode sair do inferno. Ele está trancafiado naquele lugar. Porque no dia que, se Deus permitir ele sair, nós vamos ver nessa terra o que nós jamais vimos. Ele está lá. E mesmo de lá ele consegue matar, roubar e destruir as almas aqui em cima. Irmãos, deixa eu falar algo importante a vocês. Seja fiel a Deus. Não despreze a correção de Deus. Porque aquele que despreza a correção, Deus o tem como bastardo. Mas aquele que recebe, Deus o tem como filho. Irmãos, o inferno não é brincadeira. E muitas pessoas estão indo para lá, se esquecendo que uma vez lá, não há mais oportunidade. As pessoas estão vivendo a sua vida aqui nessa terra com seu bel prazer. Se esquecendo, meus irmãos, que a oportunidade é dada aqui nessa terra. Quem sabe alguém está me ouvindo, você está doente, está preocupado com a sua vida. A Bíblia diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, não achará. Então quero dar uma palavra aos escolhidos. Pregue sobre o céu, meus irmãos. Mostre às pessoas. Porque nós temos mostrado, Deus tem mostrado a respeito do inferno. Mas nós devemos pregar o céu também para que a pessoa saiba a importância que é lá naquele lugar. Porque tem pessoas que já teve tanta experiência com o inferno e não acredita que o céu realmente é tudo isso que nós falamos. O céu, irmãos, é um lugar grandioso. Se os demônios pudessem, eles pediam misericórdia ao Senhor para voltar para lá. Mas eles fizeram a escolha deles. Agora é a nossa vez, meus irmãos. É a nossa oportunidade. Você deve fazer a vontade de Deus. Você deve permanecer na vontade. Independente da luta, das adversidades. Quando Jesus me mostrou as mãos, eu entendi o que ele estava dizendo. Em outras palavras, ele estava dizendo a mim, faça a minha obra, porque eu paguei pela sua vida um grande preço. E agora é hora de você pagar o preço a mim. Jesus não disse, meus irmãos, que o negócio ia ser fácil. Jesus levou a sua cruz até o fim. Agora é a nossa vez, irmãos. É a nossa vez de pagar o preço. Que preço é esse, bispo? O preço da renúncia. Eu estive no Rio de Janeiro sábado, meus irmãos. O povo do Rio de Janeiro não quer nada não, irmãos. 99% do povo do Rio de Janeiro não quer Deus, não quer mudar de vida, não quer se converter, não quer mudança. Nós estamos vendo, as pessoas não querem mudança. As pessoas não querem. As pessoas estão vivendo a sua vida aqui, meus irmãos, não imaginando o que tem por trás, depois dela. Pessoas que estão dentro da igreja há tanto tempo que não tomam decisão de acertar sua vida, de mudar de vida. Sabe, meus irmãos, como se o tempo fosse eterno. Meus irmãos, cair no inferno é uma prisão sem volta, irmãos. Todas as vezes que o Senhor me levou naquela escuridão,
E quando eu volto, eu glorifico a Deus. Mas quantas pessoas eu vi lá no inferno que podem se espernear, pode fazer o que quiser, pode gritar por socorro e não tem mais oportunidade. Não despreze a sua vida jogando ela na lata de lixo, sabendo que é um lugar de descanso grandioso. A Bíblia diz que o Senhor, quando nós chegarmos lá, vai tirar de nós todas as lágrimas. O Senhor vai arrancar de nós toda a dor, meus irmãos. As lágrimas, o sofrimento, o choro. A Bíblia diz que essas coisas serão passadas. Serão passadas. E o Senhor vai... Nós vamos reinar com Deus por toda a eternidade. E quando a Bíblia diz que o céu é real, o céu é real. Porém, para nós entrarmos lá, nós vamos passar pelo julgamento de Deus. Para nós entrarmos lá, meus irmãos, nós vamos ter que passar pelo juízo de Deus. As pessoas estão vivendo a sua vida, seu bel prazer, se esquecendo que terá que dar conta da sua vida. Vamos ler o que diz a Bíblia. Apocalipse 20, versículo 12, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se o livro. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As pessoas dizem que obra não importa. Elas querem servir a Deus de qualquer maneira. Querem viver uma vida mentirosa de qualquer maneira. E essa experiência que eu tive há 2 dias atrás, e eu já estava percebendo, meus irmãos, que alguma coisa o Senhor queria falar comigo. Porque quando eu ando em uma semana chorando muito pelos cantos, andando assim meio sozinho, eu sei que Deus quer me mostrar algo grandioso. E Deus me mostrou para mim, irmãos, a importância que eu tenho no reino dele. E a destruição que nós estamos fazendo no reino das trevas. Porque se Satanás tem se importado comigo, irmãos, com você, é porque nós temos dado honra a Deus e lucro ao reino de Deus. E todos aqueles, meus irmãos, que exercerem a sua vida, entregando a sua vida por amor a Deus, vai ser recompensado de maneira extraordinária. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque a Bíblia nos diz que a vida é como um vapor. Ontem nós tínhamos 10 anos. Hoje nós temos 40. Se Jesus não vier, daqui a alguns dias nós teremos 60 e 70. A nossa vida é tão curta, irmãos, para nós idolatrarmos ela. Quando a Bíblia diz, somente a Deus adorarás e a Ele servirás. O homem tem se feito Deus, tem feito a sua vida o seu próprio Deus. Quando diz que ama a Deus, mas não faz o que Deus manda, Deus não está no controle da vida dessas pessoas. Quando alguém diz, eu amo a Deus, mas não obedece o que Ele manda, Deus não anda com essa pessoa. Porque Ele só pode andar com alguém que o obedece, que sabe a importância de valorizar quem Ele é. Satanás tentou tomar o trono de Deus, irmãos. Ele foi expulso para a terra. Somente a Deus adorarás e a Ele servirás. E quando eu falo isso com vocês, eu sei a ira que o demônio tem. Quando nós entendemos que somente a Deus nós devemos adorar e a Ele servir por toda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então glorifica a Deus. A sua leve e momentânea tribulação vai produzir um fruto de esperança
em nossos corações, porque esse tempo presente não é comparado, meus irmãos, com a glória que nos aguarda e que muito em breve, meus irmãos, muito em breve, nós veremos Ele como Ele é. Entenderemos, meus irmãos, que todo momento que vivemos por Ele e para Ele, que nem a dor, nem o sofrimento foram o suficiente para nos arrancar essa grandeza de Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, quem sabe eu estou falando com alguém que o inferno conhece você, quem você é. Porque há pessoas aqui na terra que estão brincando de evangelho, que você não é conhecido no mundo espiritual, porque os demônios nem conhecem você, porque você faz mais a vontade do demônio do que de Deus. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, irmão, são conhecidos de Deus e também são conhecidos da escuridão. Quem é conhecido de Deus, irmãos, também é conhecido por Satanás. Lembra do que Satanás falou com Deus a respeito de Jó? Deus perguntou ao demônio por onde ele anda e ele diz: estava rodeando a terra, passeando por ela. E Deus perguntou a ele: viu meu servo Jó? Ele disse: sim, homem íntegro e temente, porque você faz tudo por ele. Os fiéis são conhecidos, meus irmãos, de Deus e também da escuridão. Então louva a Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação não é comparado com a glória que está para ser revelada a nós. Fica firme, meus irmãos, permaneça firme no propósito divino. Fale, tempo e fora de tempo. Toque a trombeta como um soldado de Cristo, como um levita, tocando a trombeta, anunciando que é a última hora. Que não façamos nada por ganância, por avareza, por vida melhor nesta terra. Que façamos tudo para a glória de Deus. Se Ele fizer na nossa vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, meus irmãos, Ele continuará sendo o que Ele é. Há pessoas que estão largando Jesus por causa da tribulação, porque não teve um carro novo, porque não teve uma casa melhor, porque não teve a mudança dos filhos, porque Deus não tocou na filha, porque Deus não tocou no esposo. Há pessoas largando Jesus. Meu Deus do céu. Por causa da tribulação, das adversidades. Vou dar um conselho a vocês. Principalmente aqueles que estão batendo papo quando o bicho está trazendo uma revelação tão forte. Eu não entendo como vocês conseguem, irmãos, ficar batendo papo e trocando número de telefone numa hora como essa. Será que vocês são verdadeiros? Será que vocês são verdadeiros, irmãos? Um mistério tão grandioso desse, vocês batendo papo, trocando telefone na hora da revelação de Deus. Vocês são crianças na fé. E da mesma forma que vocês fazem aqui, vocês fazem dentro da igreja. Porque a reverência que você não dá aqui, você não dá em nenhum lugar a Deus.
e receba correção, porque os rebeldes, Deus o tem como bastardo, mas os obedientes, Deus o tem como os filhos. Se percebe, meus irmãos, como as pessoas estão com a mente tão cauterizada. Se percebe, meus irmãos, que as pessoas estão com a mente tão cauterizada, que aquilo que é importante não tem importância para eles. As pessoas não conseguem entender quando Deus está falando, quando o Senhor está falando. As pessoas não conseguem ter o discernimento da verdade, da mentira. E essas mesmas pessoas se acham pessoas espirituais. E essas mesmas pessoas que agem assim se acham pessoas espirituais. Bate até no peito. Eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso estar aqui. Por que está mandando mensagem? Então, por que está botando o telefone numa hora tão importante como essa? Não seja rebelde. O que mais a gente está vendo por aí, irmão, pessoas rebeldes. E Deus não pode ser com os rebeldes. O mistério da humildade, irmãos, no coração é algo grandioso. Enquanto nós não levarmos a Deus a sério de verdade, Ele não levará a nossa vida a sério. Se nós levarmos a Deus em verdade, irmãos, a verdade dele nos guiará sobre todas as coisas. Eu estou aqui, meus irmãos, e o céu, não para esse céu, para um lugar grandioso onde nós iremos morar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de todos vocês. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, para sua meditação. Sábado, dia 19, se eu não me engano, eu vou estar em Jacarepaguá, se eu não me engano. Eu vou estar gravando um vídeo e vai ser uma bênção de Deus. Amém, igreja? Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Quem sabe algum escolhido que vai ver esse vídeo está desanimado, abatido, cabisbaixo, querendo parar, entregar tudo. E quando vê esse vídeo vai saber a importância que ele é para Deus e o abalo que eles estão fazendo no mundo espiritual. Porque às vezes, quando a luta vem forte, a batalha vem forte, nós só achamos que Deus não está conosco. Mas nós devemos entender também, meus irmãos, que o inferno está contra nós. Não. Vamos, meus irmãos, glorificar a Deus. Vamos adorar a Deus, meus irmãos, na beleza da tua santidade. Oremos de madrugada, buscando a presença de Deus, sendo fiel ao seu pastor, sendo fiel a Deus. E o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado na nossa vida. Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus. Não se esqueça de compartilhar, meus irmãos, no tempo central das nossas igrejas INC do Ministério Apostólico, eu vou falar sobre o céu, como ele é de verdade. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.